olha só, gente, hoje no nosso quadro aqui da Unimed Costa Oeste, nós vamos falar sobre glaucoma, né? A nossa convidada é a médica cooperada da Unimed, a doutora Tatiana de Almeida Camargo. Ela está aqui ao vivo, vai tirar nossas dúvidas e vai falar desse mês tão importante em maio, né? Que é o Maio Verde, mas ela vai comentar com a gente, inclusive ela tem um convite para vocês também. Boa tarde, Tatiana, bem-vinda ao nosso Ver Mais. Boa tarde, um prazer estar aqui novamente. E este mês é um mês muito importante para nós, oftalmologistas, porque o CBO, que é o Conselho Brasileiro de Oftalmologia, instituiu o Maio Verde, que é o mês de conscientização sobre o glaucoma. Inclusive, no dia 20, no sábado, terão campanhas nas principais capitais do país, com diversos oftalmologistas divulgando, fazendo diversas ações no sentido de informar a população sobre essa importante doença. É importante as pessoas ficarem atentas também a isso. Mas, Tatiana, eu queria que você começasse explicando pra gente, então, o que é o glaucoma. Até para as pessoas em casa entenderem que, às vezes, eles não sabem, só vão ficar sabendo na hora que vão no oftalmologista, né? Exato. Então, veja, o glaucoma, Mauro, de uma maneira bem simplista, é a doença da pressão alta dos olhos, tá? Então, todos temos uma pressão ocular, que é considerada normal até um determinado patamar, e a partir dali é considerada alta. O glaucoma é a pressão alta dos olhos, traduzindo. E assim, existe vários tipos de glaucoma, como que é isso dali? Até para a gente entender um pouquinho. Tá? Existe, tá? 80% dos glaucomas é o glaucoma que é chamado glaucoma crônico simples, tá? 80% das pessoas. O que é esse glaucoma crônico simples? É aquele que aparece normalmente em adultos acima dos 40 anos e a principal característica é que ele é assintomático, entendeu? Então, por definição, é uma doença considerada traiçoeira porque ela é silenciosa. Ela não dá sintomas. Então, muitas vezes, o paciente vai ao oftalmologista para uma consulta de óculos de rotina e acaba nessa consulta de rotina descobrindo que tem a pressão alta dos olhos, tá? Então, esse seria o glaucoma mais comum e um dos tipos, o crônico simples. Mas é importante salientar que o glaucoma não acomete somente adultos, tá? Existe o glaucoma congênito, que a criança já pode nascer com glaucoma. É uma condição um pouquinho mais rara, mas acontece, tá? Existe o glaucoma juvenil, que pode acometer jovens, envolve algumas características genéticas. E existe o glaucoma que pode ser induzido por medicamentos, tá? O glaucoma medicamentoso. E uma das principais causas é o uso de corticoides. Então, por isso que é importante as pessoas ficarem atentos também e fazer seus exames de rotina também, ir ao oftalmologista e tal, que esse exame é aquele que dá aquela pressãozinha, aquela sopradinha. Quem já foi no oftalmologista e já fez esse exame sabe que é o sustinho que ele fala. Agora vai vir que ele vê a pressão dos olhos. Mas quais que são os fatores de risco que pode levar, Tatiana, ao desenvolvimento do glaucoma? Olha, o principal fator de risco, no caso do glaucoma crônico simples, que é o mais frequente, é a hereditariedade, tá? No caso de casos na família de pessoas com glaucoma. E o que eu costumo perguntar no consultório não é se existe alguém na família com glaucoma. Claro, a gente pergunta, mas é se teve algum familiar, algum bisavô, algum tio, algum parente que morreu cego, alguém que perdeu a visão, que teve alguma doença grave. Porque às vezes a informação não nos chega de maneira direta com o nome glaucoma. Às vezes, pela beirada, com perguntas periféricas, a gente acaba vendo que são pacientes suspeitos de glaucoma por esse histórico. Você comentou que o glaucoma, Tatiana, é uma doença silenciosa. Ela chega a ter alguns sintomas, assim, para as pessoas de repente ficarem atentas? Você falou que às vezes só descobre quando vão lá ver se está precisando óculos, que a visão está um pouquinho turva. Ela chega a ter alguns sintomas ou não? No caso do glaucoma crônico simples, ele é silencioso, normalmente não avisa. Mas existe uma entidade de glaucoma, que é o glaucoma agudo, tá? Esse sim, ele dói, ele é extremamente doloroso, olhos vermelhos, a pessoa chega em crise de dor, tá? Mas o glaucoma agudo, infelizmente ou felizmente, talvez, é uma minoria, tá? A grande maioria dos 80% que eu te falei da questão do crônico simples,
silencioso, tá? Numa criança que nós comentamos, no caso do glaucoma congênito, é uma criança que pode ter lacrimejamento, fotofobia, que é intolerância à luz, às vezes nasce com aquele olho maior, aquela córnea grande, que você só de olhar desconfia, né? O glaucoma induzido por corticoide muitas vezes não chega a dar sintoma, porque ele chega bem de mansinho. Agora o agudo sim, são pessoas que chegam em crise de dor, mas como eu falei, é uma minoria. E assim, quais que são assim, os tipos de complicações, Tatiana, que o glaucoma pode levar? Ele pode trazer outras doenças junto? Na verdade, não é questão de doenças. O nosso grande problema e o objetivo dessa campanha é que é a maior causa de cegueira irreversível do mundo, tá? Porque existem as cegueiras reversíveis, como uma catarata pode deixar a pessoa cega, operou, resolveu, né? O glaucoma não. Uma vez que houve a cegueira decorrente do glaucoma, a cegueira é irreversível. Então é o principal, é o maior temor do oftalmologista é a questão da perda visual e o glaucoma, infelizmente, é o nosso maior fantasma. E é por isso que então tem essa grande campanha aí no próximo sábado, né, nas grandes capitais, que é fazer os exames até para descobrir se tem. Mas como, Tatiana, que é feito esse diagnóstico? Como que você tem certeza de se é glaucoma, qual o tipo? Certo, então veja, o rastreamento do glaucoma começa pelo famoso soprinho, como você já comentou. Existem outros aparelhos que dão maior exatidão, que é com o mesmo objetivo, que é a medição direta da pressão. Existe a avaliação do nervo óptico, que é o fundo de olho, tá? Existe um exame de campo visual que avalia as perdas do campo, porque o que acontece? O glaucoma vai lesando as fibras do nervo óptico, certo? E à medida que essas fibras vão sendo lesadas, vai tendo a perda do campo visual. E aí essa perda vai se dando da lateral para o centro. É como se fosse fechando. E o estágio final da doença chama-se visão tubular. Você enxerga como se estivesse enxergando através de um caninho, de um tubo, tá? E o exame de campo visual vai rastrear o quanto disso já foi perdido. Então são vários exames e tem um outro que chama-se gonioscopia, que é para ver o ângulo, se é aberto, se é fechado, aí já são mais detalhes técnicos, né? Mas um conjunto de exames podem esclarecer com maior exatidão o tipo do glaucoma apresentado. E assim, Tatiana, foi feito o diagnóstico, descobriu qual que é o tipo do glaucoma. Como que é feito o tratamento dali para frente? Certo. O tratamento inicial do glaucoma normalmente é com colírios, tá? Responde muito bem a colírios. A grande maioria dos pacientes tem uma excelente resposta, E aí vai se acompanhando. É um tratamento crônico para o resto da vida. Ninguém cura de glaucoma, tá? Vai tratar para o resto da vida. Uma vez que não haja resposta ao tratamento clínico com colírios, existem algumas aplicações de laser que podem ajudar nesse processo. Em último caso, existem também opções cirúrgicas para o equilíbrio da pressão ocular. Mas o fato é que esse equilíbrio normalmente vem associado ao uso de colírios junto. É isso que eu ia te perguntar também. Então, existem tipos de cirurgia que pode ser aplicado em casos de glaucoma também? Pode, existem alternativas cirúrgicas, principalmente quando não existe resposta ao tratamento clínico com os colírios. É por isso que então a gente fala, Tatiana, em prevenção e fazer os exames antes, porque se é realizada a cirurgia ou tratamento, não tem perigo da pessoa ficar cega. Mas se não cuidar, depois que já está, não consegue trazer de volta, é irreversível. Exatamente, Mauro, mas assim, muitas vezes o paciente chega ao ponto de uma cirurgia, ele já teve uma perda importante antes. E o que perdeu, não volta. Entendeu? Então a cirurgia, ela vai restaurar aquilo que sobrou de visão e vai manter. Agora o que foi perdido, perdeu. É por isso que a gente fala da importância desses cuidados todos, você fazer o acompanhamento, como a gente fala, dentista é 6 em 6 meses, por que no oftalmologista não? Porque vai lá, dá uma olhada, ver como é que tá também, porque é importante esses cuidados. Eu, como eu falei, né, que a gente viu aquela matéria de lentes agorinha também, usei muito tempo lente de contato, depois usei óculos também. Eu sei da importância desses cuidados para você manter uma visão boa, né, Tati? Exatamente. E tem uma prevenção, tem maneiras de prevenir ou você cuidar também isso daí? Olha, Mauro, o principal é
é o exame oftalmológico de rotina, né? Todo ano, não custa, por mais que às vezes a pessoa diga, minha visão não variou, meu grau tá bom. Não é só o grau, é a avaliação da pressão ocular, é a questão da análise de córnea, os usuários de lente de contato, a questão das infecções, conforme foi comentado anteriormente. Então, é um conjunto de cuidados que o exame oftalmológico ele tem que entrar na rotina anual de qualquer pessoa. E os suspeitos de glaucoma, histórico familiar, uma pressão limítrofe que nos faz criar uma suspeita de que possa ser uma tendência a glaucoma, diminuímos o espaço para 6 meses, às vezes até 3, mas o principal é a consulta oftalmológica, não há outra maneira de fazer esse diagnóstico. E a gente sabe que tem que ter esse cuidado aí. Até a gente já viu esses dias no Instagram aquela foto do balãozinho. Só quem viu esse balãozinho já tem mais de 30 anos. Não precisa esperar os 30 anos para fazer os exames lá não, né? Que o mesmo do balãozinho tem o soprinho lá que é para fazer essa pressão. Então, gente, né, uns exames que não dói, não tira sangue, não tira nada. É só você fazendo esses exames laboratoriais aí lá no consultório mesmo, que é feito no dia, que é até feito antes desse check-in, na chegada. Quando entra, já consultar lá, você já tem todas as informações. Exatamente. Antes de fazer a refração, o exame do grau, a pressão ocular já é aferida, tá? Faz parte da consulta obrigatória toda vez que se vai ao oftalmologista. Inclusive crianças pequenas, eles reagem muito bem. Você explica, olha, vai levar uma sopradinha, vai dar um arzinho no olho. Tranquilo, tá? Os métodos mais antigos eram, não digo mais invasivos, mas eram um pouquinho assustavam mais desagradáveis. mais, né? O aparelho vinha em direção ao olho. Ficavam girando. Sim, tal, tinha que anestesiar, pingar colírio. Ainda se usa alguns muito, exames, né? sim, né? Mas o rastreamento é através do soprinho. Só vai para esse próximo método quando pelo sopro dá algo suspeito. Aí já vai para o próximo. Mas para rastreamento, esse exame do arzinho, né? Suficiente. É tranquilo, gente. Exato. Mas espero ter tirado as dúvidas de vocês aí de casa. Mas se vocês têm mais dúvidas também, tipo assim, nessa área de oftalmologia, pode mandar suas sugestões de pauta pra gente. O que vocês querem ver aqui no programa, nessa área que nós convidamos a doutora Tatiana Almeida novamente para vir aqui tirar nossas dúvidas. Você viu, um bate-papo aqui onde a gente tira essas dúvidas aí de vocês de casa, que essas perguntas eles já mandam antes também. Vocês podem mandar pra gente sugerir novas pautas. Doutora Tatiana, obrigado. Bom retorno para o consultório e venha mais vezes. Foi um imenso prazer, mais uma vez. E lembrando vocês aí que estão ligadinhos com a gente, no próximo sábado, dia 20, é o Maio Verde, né? Que as pessoas podem procurar aí nas capitais para fazer esses exames aí, né, doutora? Exatamente. Gratidão. Obrigado. Foi um prazer.